Olá, começa agora mais um programa especial da OAB Nacional. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos trazer algumas ações das últimas semanas da Ordem dos Advogados do Brasil. Começamos com a campanha OAB pela Democracia. E como uma primeira ação nesse sentido, reunimos eternos presidentes da OAB e o presidente nacional Felipe Santa Cruz para uma live. Confira trechos. Nós temos não só a maior entidade da advocacia do mundo, temos 1.300.000 integrantes inscritos, e com isso somos a maior entidade da advocacia no mundo hoje, como basta conhecer o sistema de justiça dos países do entorno do Brasil para verificar que no Brasil nós temos uma série de prerrogativas, de direitos, de garantias que são oriundas desse processo histórico capitaneado por esses presidentes. O Estatuto como lei federal, o exame de ordem obrigatório, a inscrição nacional, toda nossa estrutura disciplinar, a estrutura de apoio às prerrogativas, agora a criminalização da violação das nossas prerrogativas já na nossa gestão, no meio dessa tempestade. Temos uma outra lei pronta para ser votada no Congresso Nacional, ainda mais avançada. Então, por que nós seguimos avançando? Essa é a provocação inicial que eu deixo para os nossos presidentes. Eu tenho uma resposta, vou ouvir deles, que são muito mais sábios do que eu, mas a minha é que nós avançamos porque nós nunca abdicamos da tarefa de não permitir que a Ordem dos Advogados fosse irrelevante para o povo brasileiro, para o jurisdicionário. É óbvio que nossa tarefa principal é cuidar do exercício da advocacia. Isso toma 95% do nosso tempo, quem acompanha a OAB sabe disso. Mas esses 5% de liderança da sociedade civil brasileira, de defesa da democracia liberal, são os 5% que conferem enorme credibilidade. Tanto que tivemos 66% de aprovação numa pesquisa encomendada pela AMB, a Fundação Getúlio Vargas, em dezembro do ano passado, essa enorme credibilidade que nos coloca em empate técnico com Forças Armadas e Polícia Federal, que são instituições muito respeitadas pelo povo brasileiro, justificadamente. Reginaldo Oscar de Castro, presidente da OAB entre 1998 e 2001, participou dos debates. Hoje estamos aí com um governo que não só é o executivo, mas também o judiciário e o legislativo, vez por outra, ultrapassam os limites que lhes são impostos pela Constituição que tanto defendíamos no passado e tanto defendemos ainda hoje. Eu chego a pensar que muito deveria se dizer sobre as posturas que poderíamos, evidentemente, acompanhar ou nos solidarizarmos com outras propostas externas, tal, mas eu acho que nós temos que ser muito cirúrgicos nesse momento de crise que estamos ultrapassando, onde me parece que houve uma quebra dos princípios que apontam o bom senso na gestão dos poderes da República. César Brito, que presidiu a OAB Nacional entre 2007 e 2010, falou sobre o papel da advocacia. Por que estamos caminhando e que sentido caminhamos? Qual a razão de caminhar nesses tempos tão difíceis? A pergunta é muito simples para nós que somos advogados e advogadas. É porque é da essência da advocacia caminhar. A existência da advocacia, e é para isso que ela foi criada, é para isso que ela e a ordem é mencionada 19 vezes no texto constitucional, é da nossa essência lutar por justiça. Nós somos criados para isso. E não se pode falar em justiça se não for para todos e todas. Não se pode falar em justiça se ela não for vivenciada pelas pessoas, se não refletir um Brasil igual, fraterno, justo, que se respeite o direito das mulheres, das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, que respeite as opções sexuais,
respeite todos e todas, independentemente do local de nascimento. Essa é a função da advocacia. É por isso que nós somos reverenciados, como bem o presidente Felipe demonstra nas pesquisas, e somos odiados para o outro lado. Nós somos odiados pelo lado homofóbico, nós somos odiados pelo lado tirânico, que preza o autoritarismo, nós somos odiados, não só no Brasil, nós somos odiados na história. Napoleão queria cortar as nossas línguas, o Hitler mandou fechar e matar advogados que denunciavam o Holocausto, o Mussolini queimou escritor da advocacia, os advogados que resistiam ao fascismo. João Batista Figueiredo, o último ditador, tinha como sonho encher o Maracanã de advogados e advogadas, fechar a porta e tocar fogo. Então, por isso é que nós, advogados, somos caminhantes, caminhantes em defesa da democracia, caminhantes em defesa da humanidade. Se nós somos caminhantes em defesa da humanidade, em busca por justiça, é lógico que essa advocacia elege a Ordem dos Advogados do Brasil, representantes que também querem caminhar. Nós caminhamos juntos no mesmo compasso da advocacia. Somos porta-vozes de um tempo, somos porta-vozes dessa compreensão coletiva de que o mundo só será mundo se for para todos, e não apenas para aqueles que nascem em berço juridicamente esplêndido. O presidente nacional da Ordem entre 2010 e 2013, Ofir Cavalcante Júnior, também participou dos debates. É claro que são momentos diferentes, são presidências da OAB diferentes em todos os aspectos, porque a sociedade é isso. A sociedade ela é mutante, os problemas vão aparecendo, mas a Ordem não perde, né, o seu caminhar, não perde a sua centralidade na solução dos problemas, a partir, diria eu, de 3 eixos, que são fundamentais, presidente Felipe. A defesa da Constituição, o fortalecimento das instituições, o sistema de freio e contrapesos funcionar e funcionar bem, sempre com a vigilância da sociedade, da ordem, e as liberdades. A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e também a liberdade de atuação da defesa. E parece que esses eixos a ordem nunca deixou de cuidar. E esses eixos têm sido importantes demais para que possamos continuar a caminhar nessa caminhada que a cada dia se escreve nesse país. Fechando os debates sobre democracia, Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente nacional da OAB entre 2013 e 2016. A humanidade teve a oportunidade, em 50 anos, de, após perder mais de 5% da humanidade então existente, 5% de vidas humanas, conseguiu 5% das vidas humanas existentes no planeta Terra. A humanidade então percebeu que o caminho seria o da democracia, presidente Felipe Santa Cruz. Que o caminho não seria da guerra, mas da diplomacia. Que o caminho não seria do ódio, mas da dignidade da pessoa humana. Que o caminho não seria da lei do mais forte ou da lei de uma maioria ocasional, mas que seria de uma lei constitucional. De que a humanidade deveria se organizar em uma entidade como a Organização das Nações Unidas. E que o ser humano seria muito mais importante do que o Estado, e que por isso fizemos a Declaração dos Direitos da Pessoa Humana. E a partir deste aprendizado da primeira metade do século passado, passamos a ter uma segunda metade do século passado, em que a humanidade, com a democracia, com respeito às constituições, com respeito à dignidade da pessoa humana, com respeito às liberdades públicas, a humanidade passou a progredir, passou a diminuir desigualdades sociais, regionais. Claro que temos muito a fazer na humanidade, muito a fazer na diminuição de desigualdades várias, mas a segunda metade do século passado só foi possível a humanidade progredir porque a civilização compreendeu
que o ser humano é o centro gravitacional do Estado e da sociedade, de que o Estado não é um fim em si mesmo, de que o Estado somente serve para possibilitar o progresso, o desenvolvimento, a felicidade de cada ser humano. E isso só é possível dentro da democracia. Como o grande líder Winston Churchill disse naquela época, e repetia sempre, a democracia é o pior dos regimes, exceto todos os demais. Quer dizer, não há um regime em que haja qualquer possibilidade de desenvolvimento das potencialidades de uma nação que não seja o democrático. O presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, participou de uma live sobre direito e saúde pós-pandemia com o médico Luiz Henrique Mandetta. Dúvidas sobre o atual momento da pandemia do novo coronavírus foram solucionadas. Confira. Nós mesmos fomos ao Supremo, à Ordem dos Advogados, garantir a competência concorrente de estados e municípios. Eu queria saber o que o senhor acha desse processo de competências municipais, estaduais, a perspectiva agora de abertura em vários estados, e que o senhor pudesse falar um pouco disso para nós. Eu acho que foi muito oportuna aquela questão, porque o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, ele é um desafio constitucional que foi colocado na Carta Cidadã de 88. E não é possível entendê-lo pronto. Ele é um sistema que, quando fomos desafiados em 88 a termos um sistema cujo direito do cidadão e o dever do Estado foi amparado em 3 princípios: universalidade, integralidade e equidade. Rapidamente, a sociedade se apropriou dos conceitos de universalidade e integralidade, ou seja, é tudo para todos nós, e a equidade, que é tratar diferente para tentar achar a igualdade, essa foi deixada um pouco à margem das nossas discussões. Mandetta ainda foi indagado sobre uma possível vacina contra a Covid-19. Existem discussões ainda que estão sendo feitas e não há consenso. Nós estamos agora trabalhando pelo princípio da cautela, é um princípio hipocrático do non nocere. E o segundo princípio é: sem diagnóstico não há tratamento. Nós ainda não temos as bases do diagnóstico. Começa a se tomar corpo agora de que é uma síndrome de coagulação intravascular, começa-se a fazer as autópsias, tal qual a ciência do direito, que vocês debruçam sobre determinados temas há 100 anos, há 50 anos, e sempre que os colocam, o debate é intenso, a ciência do direito ela vai por teses, por caminhos. A ciência da medicina ela também vai por esse, ela também pega o século da razão, o século da argumentação, da demonstração inequívoca de uma determinada tese. E as teses estão iniciando. As teses não existem consagração das teses em coronavírus. Existem teses puxadas, os periódicos publicando demais, muitos publicando sem revisão científica adequada, que é o tempo que a ciência precisa de maturação. Então, nós estamos vendo uma ebulição de pesquisas e procuras e uma expectativa do mundo inteiro pela vacina. Como se eu tiver a vacina, acabou todos os meus problemas. E é bom a gente prestar atenção que essas pesquisas de fundo podem ser necessárias. Ministro, muito obrigado e quero agradecê-lo, dizer que estávamos todos com a saudade dessa transparência, dessa objetividade que lhe é peculiar, né? Que lhe é própria, essa forma tranquila de comunicar para nós, para o leigo, todo esse tema. Então, foi muito relevante e também transparência, né? Hoje nós estamos aí, concordo com o senhor, hoje foram 1.254 ou 1.312 mortos, segundo a imprensa, segundo o governo. É muita gente, né? São aviões e aviões caindo nos céus do Brasil, diante de uma certa indiferença de setores da sociedade e do próprio Estado.
Estamos de volta. Conselheiras e conselheiros federais se reuniram por videochamada para mais uma sessão do Conselho Pleno. Confira comigo. Durante a reunião, foi deliberada a formulação de um pedido de providências ao Conselho Nacional do Ministério Público sobre denúncias de irregularidades na força-tarefa instituída no âmbito da Operação Lava Jato. O conselheiro federal da OAB Sergipe, Maurício Gentil, foi o relator da matéria e apresentou as denúncias. A primeira, dando conta de que agentes do FBI, a Polícia Federal Norte-Americana, teriam atuado em investigações realizadas no território nacional, em conjunto com a Polícia Federal e com força-tarefa da Lava Jato. A segunda, no sentido de que a referida força-tarefa teria suprimido parte dos nomes de autoridades com prerrogativa de foro, o que poderia proporcionar violação às regras de competência fixadas na Constituição Federal. E a terceira, referente à suposta utilização de equipamentos de gravação telefônica de diálogos e outras comunicações pessoais por longo período de tempo, chegando-se a cogitar que as captações teriam se iniciado em 2016, assim operando até a presente data de forma ininterrupta. O debate entre os conselheiros foi intenso e a decisão tomada foi um pedido de providências ao CNMP. Pedido que já foi protocolado para que sejam apurados os fatos. O relator do pedido no CNMP oficiou as partes para que todos apresentem informações sobre o caso. Se confirmados, a OAB pede que sejam efetivadas as devidas punições, observado o devido processo legal. Outra pauta importante que foi deliberada tratou sobre o projeto de lei Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, o chamado PL das Fake News. Uma comissão foi criada para elaborar um parecer sobre o projeto que tramita na Câmara dos Deputados. A OAB, antes de mais nada, luta pela liberdade de expressão, de imprensa, claro que entendendo a importância da luta contra as fake news. Essa preocupação nossa, eu já externei ao presidente da Câmara, e disse que acompanharemos o projeto. O Ari e o Tiziano já estão em contato com as nossas lideranças no Congresso. A OAB Nacional e a Escola Superior da Advocacia firmaram convênios com o Conselho Nacional de Justiça. Vamos ver. Duas parcerias foram celebradas na abertura da sessão ordinária do Conselho Nacional de Justiça. O presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, participou da sessão e comemorou a implementação de um escritório virtual e a disponibilização de cursos à distância de mediação e conciliação para advogados. Não há conciliação, mediação, sem uma mudança cultural profunda no nosso modelo de litígio. Não há como avançar em soluções alternativas sem que, antes de mais nada, nós tenhamos esse trabalho pedagógico que as escolas estão fazendo nesse dia, ou começando nesse dia. Não há conciliação e mediação fora da advocacia, sem a participação da advocacia. E é um desafio, porque se temos 18 mil magistrados e 15 mil integrantes do Ministério Público, temos quase 1.300.000 advogados no Brasil. E, por óbvio, há uma formação heterogênea. É isso que estamos fazendo, ou começando a fazer aqui hoje, e faremos em Pernambuco e São Paulo. Então, é um dia de superação, nesses tempos de tanta dificuldade, onde o nosso pensamento certamente se volta para aqueles que precisam mais e para aqueles que estão doentes, e a certeza de que a advocacia dará a sua parcela de colaboração. Como é sabido, há muito tempo expendemos esforços no sentido de promover os meios consensuais de solução de conflitos. E muitas vezes essa promoção ela é obstada pelo desconhecimento em relação às técnicas. E este convênio, senhor presidente, assim, ele representa um vetor para uma potencial mudança cultural que há muito é ansiada por todos os operadores do sistema de justiça. E, portanto, senhor presidente, muito mais do que uma oportunidade para advogados, é uma perspectiva concreta para a disseminação de técnicas que servem, sobretudo, à cidadania. O convênio ele vem sendo tratado há mais de um ano, fruto de um trabalho exaustivo que foi iniciado pelo conselheiro Henrique Ávila, juntamente com o ministro Marco Aurélio Buzzi, com quem tivemos a primeira reunião há mais de um ano, e daí frutificou, presidente, um programa único
com módulos destinados precisamente à formação dos advogados para a atuação em mediações e conciliações, de maneira que é tempo de celebrar essa grande conquista que permitirá que milhares de advogados de todos os recantos do Brasil consigam ter, no primeiro momento, uma formação para atuação na mediação privada e, no momento subsequente, a começar por São Paulo e Pernambuco, que consigamos contribuir com o Poder Judiciário na formação de mediadores judiciais. O presidente do CNJ e STF, ministro Dias Toffoli, relembrou que a parceria entre OAB e Judiciário sobre a temática já é antiga. O presente termo de cooperação dá continuidade a uma atuação entabulada já no início de nossa gestão no Conselho Nacional de Justiça. Naquela época, graças à atuação conjunta do CNJ e do Conselho Federal da OAB, perante o Ministério da Educação, logramos que a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação incluísse as formas consensuais de solução de conflitos na grade curricular obrigatória do curso de graduação em Direito. E esse termo, que ora assinamos, é mais um passo importante rumo à ampla capacitação dos operadores do sistema de justiça acerca das formas consensuais de solução de conflitos. Senhoras e senhores, é imperioso o envolvimento de todo o sistema de justiça. Eu sempre digo, justiça não é só a magistratura. Justiça é a magistratura e as funções essenciais à justiça. Magistratura com a advocacia, o Ministério Público, a Defensoria. É imperioso o envolvimento de todo o sistema de justiça na promoção dos métodos adequados de solução de controvérsias. O Código de Processo Civil enuncia que juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público devem estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, inclusive no curso de processo judicial. Ainda atuante no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil apresentou um parecer sobre a resolução do CNJ que trata sobre o júri por videoconferência. O documento foi produzido pelo conselheiro federal da OAB, Gustavo Badaró. A OAB é contra a realização do júri por videoconferência porque a maneira como o CNJ disciplinou o júri, com a possibilidade dos jurados serem sorteados em suas casas para depois se dirigirem ao tribunal do júri, onde deverão estar pessoalmente na sessão, impede que se garanta a incomunicabilidade dos jurados. Com isso, não será possível saber se os jurados decidiram só de acordo com a sua consciência ou com influência de terceiras pessoas. Assim, além da incomunicabilidade, a soberania dos vereditos e a própria imparcialidade do júri corre risco. Além disso, não é conveniente a realização de um júri por videoconferência. O juiz-presidente estará presente, os jurados estarão presentes. É adequado que também estejam presentes as testemunhas, o promotor e o defensor, além do próprio acusado. O prazo prescricional dos crimes dolosos contra a vida, notadamente o homicídio, é de 20 anos. Não há, portanto, urgência para a realização dos júris no período de pandemia. Além disso, caso haja algum risco de prescrição ou em casos mais graves, de réus presos, por exemplo, é possível, mantendo as medidas sanitárias adequadas, realizar um júri pessoalmente. Por tudo isso, a realização do júri por videoconferência, além de inconstitucional, também não é conveniente e adequada nesse momento. Se houver necessidade, o júri deverá ser realizado com todos os seus sujeitos pessoalmente no tribunal. As comissões da OAB Nacional continuam atuantes mesmo com distanciamento social. Um exemplo é a cartilha sobre os direitos dos passageiros aéreos, que foi lançada pela Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB. Confira. Essa cartilha foi uma iniciativa nossa, que é elaborada pela doutora Luciana Ateniense, nossa secretária-geral e expert na matéria, e uma equipe, Vitor Hugo, Ana Cristina Augusto, que são membros da comissão, exatamente. E por quê? O que foi que aconteceu com as empresas aéreas? Elas que sofreram o maior impacto mundial no mercado. Foram as primeiras empresas a sofrerem e foi um impacto mundial, que afetou também o turismo.
afetou toda a rede hoteleira, afetou todos aqueles que estão agregados a essa situação de turismo, inclusive as cidades turísticas. Então, essa cartilha que nós lançamos, ela veio dirimir, veio esclarecer aos consumidores todos os seus direitos que estão nas normativas do Código de Defesa do Consumidor, na Resolução 925, na Medida Provisória 925 e na Resolução da ANAC. Então, com base nessas 3 normativas agora em vigor, foi elaborada a cartilha, que ela serve não só para o consumidor, mas também para as empresas de viagens, as agências de viagem, as empresas aéreas, para então atender os pleitos dos consumidores, para que não haja uma demanda judicial muito grande. Um grande evento está chegando. O Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Quem traz os detalhes do evento, que acontece entre os dias 27 e 31 de julho, é José Alberto Simonetti, secretário-geral da OAB. Com o evento Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, através de sua Coordenação Nacional de Comissões e da sua Escola Superior de Advocacia, tentam equalizar e aproximar toda a advocacia brasileira. No momento onde nos é pedido solidariedade e união, é o que o Conselho Federal da Ordem também vem trazer para a sociedade civil brasileira, sobretudo para a advocacia. Com este evento, portanto, reuniremos mais de 50 mil advogados em torno de uma só causa, o futuro da advocacia pós-pandemia. Não só para a advocacia, mas como também para toda a sociedade civil brasileira. Estas reuniões, que se realizarão entre os dias 27 e 31 de julho, servirão para trazer dias mais candentes para a sociedade e para a nação brasileira. Com este grandioso evento, pensado na união e na manutenção perene do Estado Democrático de Direito, é que reuniremos grandes nomes e inteligências da advocacia, do judiciário, do Estado e também grande parte da sociedade civil. Portanto, é um evento saudável para que possa discutir o futuro de nossa nação. Para conferir todas as informações do Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia, acesse o nosso site www.oab.org.br. E este programa chegou ao fim. Obrigada por sua companhia. Quer conferir tudo que a Ordem dos Advogados do Brasil tem feito em tempo real? É só seguir a gente nas redes sociais. E vale lembrar, para você se cuidar daqueles que você ama, lave bem as mãos e use máscara ao sair de casa. Tchau, tchau e até o próximo programa.